Pedro Dobal tá na ponta da linha, tá no Instituto Médico Legal depois da morte do menino Caio, de 15 anos. Ontem teve um tiroteio muito forte no Morro do Juramento, uma disputa de território entre facções criminosas rivais, e o Dobal conseguiu conversar com a família do pequeno Caio, né, Dobal? Bom dia. Bom dia, Agatha. Bom dia a todos que nos acompanham. E o que a família do Caio Souza, de 15 anos, diz é que ele estava numa área de mata, caçando passarinho, quando foi surpreendido pelos criminosos. Esse caso aconteceu na tarde de ontem, no Morro do Juramento, na zona norte do Rio. A gente conversou com o tio dele, que garantiu que o adolescente não tinha qualquer envolvimento com a criminalidade. Ele disse que quando o jovem chegou, ele estava com uma gaiola e aí encontrou os criminosos na área de mata e os bandidos atiraram nele. Vamos ouvir a palavra dele. Não, porque ele já estava acostumado ali, ele e as outras crianças ali. Mas, incrível que pareça, ele foi sozinho dessa vez. Aí ele já bateu de frente com os caras lá, trocando tiro, não tinha como ele descer. Aí foi nesse lance aí que balearam ele. Porque eu boto a minha cara tapa. Se ele não tem nada a ver, ele morreu no lugar errado, no dia errado. Por isso que eu tô botando minha cara tapa mesmo, porque se fosse marginal, eu não estaria botando minha cara. Mas é a vida do meu sobrinho. Com medo, né? Pois é, e de acordo com a família, ele ainda tentou correr para se esconder, mas mesmo assim foi atingido 3 vezes. Foi um tiro na cabeça, outro tiro na perna. E aí agora a Polícia Civil está investigando o caso. A Delegacia de Homicídios da capital disse que vai ouvir os parentes e também outras possíveis testemunhas para tentar entender como tudo aconteceu e identificar possivelmente o autor do disparo. Depois do tiroteio, a Polícia Militar reforçou o policiamento na região. Inclusive, a gente recebeu imagens de moradores mostrando um caveirão da corporação circulando pela comunidade, região que vive uma disputa intensa de traficantes rivais. Segundo os próprios moradores, os criminosos da Serrinha têm tentado invadir o Morro do Juramento e provocado aí esses confrontos nos últimos dias. Ainda não há informações sobre o velório de Caio Souza, porque ele ainda não foi marcado. O corpo segue aqui no Instituto Médico Legal e os familiares eles devem receber o funeral de graça por meio de uma funerária, mas o enterro ainda não foi marcado pela família, estão esperando ainda a liberação do corpo. O perfil da Escola Municipal Bolívia, escola onde ele estudou, disse em uma rede social, né, prestou solidariedade aos familiares, destacou que a tristeza é muito grande e que todos querem guardar uma imagem do Caio da forma como ele foi em todos os anos em que estudou na Escola Municipal Bolívia, que era um aluno feliz. E uma ex-professora dele também postou um relato emocionado, disse que o aluno perdeu a vida em uma guerra insana, né, Agatha? Inclusive, Dobal, eu queria, porque esse relato é muito forte, e eu queria ler para os ouvintes que não conseguiram ver, porque a professora, logo depois que o Caio morreu, ela postou: hoje um aluno nosso perdeu a vida nessa guerra insana. Uma criança, mais uma criança. Meu Deus, é muito cansativo, dói tanto. Ontem saí da escola e ele estava andando de bicicleta. Hoje ele estava estirado, morto. Não consigo parar de chorar porque a primeira referência que a mãe dele teve foi ir até a escola num ato de desespero para contar que o filho tinha sido atingido. E aí ela termina a publicação falando: a vida do Caio acabou, da Viviane, a mãe dele também, e a minha esperança no que mais amo fazer tá indo junto. Quantos mais? Muito forte. O Rodolfo, esse fato tem uma dinâmica, um elemento assim bastante simbólico. O primeiro ponto, a referência, o primeiro amparo, o ombro que a mãe, a Viviane, buscou naquele instante de dor foi a escola. Isso diz muito sobre o que aconteceu com esse rapaz, o Caio. A escola tão pouco referência para tanta gente, mas nesse caso foi, Agatha. Ela foi diretamente para a escola e o desabafo dessa professora em rede social é de fato bastante comovente. Enfim, mais um, a gente segue essa contabilidade e essa pergunta a gente fez na escalada do nosso programa. A professora fez 2 vezes essa pergunta: quantos mais, quantos mais? Enfim, agora bala perdida num confronto entre traficantes rivais, Rodolfo. Mais um. Se eu não estou errado, na semana passada, a propósito da Heloísa,
ou da morte, ou se foi segunda-feira, né, a propósito da morte da Heloísa, por causa de disparos de um policial rodoviário federal no arco metropolitano, a gente trazia a informação de que a Heloísa era a 11ª criança ou adolescente vítima de bala perdida no Rio, mas eu acho que de mortes a gente tinha, não sei se 12 mortes já de crianças esse ano, crianças e adolescentes, independente da circunstância, né? Mas por causa da violência, eu digo de mortes. De crianças são 12 mortas e de menores de idade o número é ainda maior. São 27 menores de idade mortos, porque entra criança e adolescente, né? E aí já contabilizando esse de agora? Já contabilizando. O Caio? Impressionante, impressionante. Essa é uma estatística e ela é crescente, hein? E ela é crescente, mas muito crescente frente ao ano passado. E aí, nessa hora, para a mãe que perde, para a família que se destrói, independe se foi entre traficantes rivais, entre traficantes e milicianos, bala perdida porque estava no meio da rua, né, eventualmente até com a polícia envolvida, se é uma operação policial. É claro que a cobrança, a forma da cobrança, ela pode ser diferente, mas para quem perde, o que realmente bate no coração e destrói é a perda da criança. E é assim que a gente está perdendo no Rio de Janeiro em circunstâncias distintas, mas com um volume muito grande e crescente de mortes de crianças e adolescentes, com a inversão lógica da vida.